Olá, me chamo Felipe de Souza Nogueira Talharini e, com a ajuda do Bruno Timóteo Rodrigues e Micael Timóteo Rodrigues, nós escrevemos esse artigo para apresentar no fórum, no 12º Fórum Ambiental da Alta Paulista, intitulado Relações entre a classificação supervisionada Max-Ver e o índice de vegetação NDVI para identificação das classes de uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica do córrego do Petiço, Botucatu, São Paulo. A correta identificação dos elementos presentes no meio de forma prática e precisa é de grande importância dentro do planejamento ambiental, pois dentro do planejamento é de grande valia saber o que você está olhando, o que você vai observar. E para poder então observar, é importante o uso de ferramentas que facilitem o planejamento. E dentro dessas ferramentas pode-se citar o sensoriamento remoto, que então no caso seria a obtenção de imagens por um sensor remotamente, ou seja, sem entrar em contato com o objeto de análise. Então, através do sensoriamento remoto, nós podemos realizar a classificação de imagens, e com essas imagens classificadas, então, dizendo o que é cada elemento presente dentro delas, gerar um mapa de uso e ocupação de dada localidade. Uma forma de classificação de imagens muito utilizada é a classificação supervisionada pela máxima verossimilhança, Max-Ver, onde, através de amostras de controle pelo algoritmo de um sistema de informações geográficas, é possível definir quais serão os usos, o que essas amostras representam de um uso que irá posteriormente ser consolidado. A Max-Ver então permite associar cada pixel de uma imagem a um rótulo. Esse rótulo irá descrever um objeto real, que então será identificado como um tipo de uso do solo. Outra metodologia que é empregada para a avaliação do uso em áreas é através dos índices de vegetação. Destaque para o índice de vegetação por diferença normalizada, NDVI, que foi um dos primeiros a ser utilizado e é de grande importância, pois ele está associado diretamente com o vigor vegetativo das vegetações, culturas, e com ele é possível identificar cada estágio de desenvolvimento dessas culturas e vegetações. O NDVI, então, é uma medida radiométrica dimensional obtida do comportamento espectral da vegetação. Ele pode, então, representar a atividade da vegetação, a porcentagem da cobertura vegetal, teor de clorofila em plantas, radiação fotossinteticamente absorvida, entre outros. Então, dentro do que foi explanado, o objetivo então do trabalho foi caracterizar e comparar qualitativamente o método de classificação supervisionada da Max-Ver e parâmetros do índice de vegetação NDVI para determinar as classes de uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica do córrego do Petiço, no município de Botucatu, São Paulo, buscando estabelecer mais um mecanismo para o planejamento do uso da terra. Metodologia. A área de estudo. A microbacia hidrográfica do córrego do Petiço fica localizada no município de Botucatu, que por sua vez está na região do centro-oeste paulista de São Paulo. A bacia ela se destaca principalmente por se voltar para a atividade rural, com destaque para as culturas do reflorestamento, citros, pastagem. Porém, também há uma grande presença da vegetação nativa, o que demonstra que essa bacia está relativamente protegida ainda de remanescentes naturais. Imagens de satélite. O NDVI e a Max-Ver foram obtidos através de imagens do satélite Landsat 8, sensor OLE, bandas 2, 3, 4, 5 e 8, de 13 de agosto de 2015. No SIG, então, foram realizadas combinações das bandas BGR 2, 3 e 4, que são referentes ao azul, verde e vermelho, e estas foram fusionadas com a banda 8, porque para melhorar a resolução, melhor identificação das classes para a classificação supervisionada da Max-Ver.
Para o cálculo do NDVI foram utilizadas as bandas 4 e 5, referentes ao vermelho e infravermelho próximo. Então, nessa tabela, nós podemos observar as bandas, o espectro de luz que elas representam, sua resolução espacial e o comprimento de onda. A banda 2 é referente ao azul, possui resolução espacial de 30 metros, comprimento de onda variando entre 0,45 e 0,51 micrômetros. A banda 3, referente ao verde, com resolução também de 30, com comprimento de onda de 0,53 a 0,59 micrômetros. A banda 4, do vermelho, resolução 30, de 0,64 a 0,67 micrômetros. E a banda 5, infravermelho próximo, com resolução de 30, de 0,85 a 0,88 micrômetros. A banda 8, pancromática, resolução de 15 e comprimento de onda de 0,50 a 0,68. Então, como eu disse, para a realização da Maxver e melhorar a resolução, as demais bandas foram fusionadas com a banda pancromática, para então também ter resolução de 15 metros e facilitar então a possível identificação das classes de uso e ocupação. O NDVI. Para o cálculo do NDVI, primeiro precisa se realizar a calibração radiométrica da imagem ou dos níveis de cinza de cada banda, através da fórmula L lambda mLk quilocalorias mais AL, onde L lambda é a radiância espectral monocromática, mL o fator multiplicativo de cada banda encontrado no arquivo de metadados, que vem presente quando se baixa essas imagens. AL o coeficiente de adição encontrado no arquivo de metadados, também no mesmo arquivo. E quilocalorias, que são os números digitais correspondentes a cada banda da imagem. Após a calibração desses níveis de cinza, então, foi realizada a correção atmosférica e também a correção da refletância em relação ao ângulo solar, que é a elevação do Sol, onde a fórmula é composta por P lambda igual a M ρ quilocal mais A ρ dividido pelo seno de θ SE, onde P lambda reflectância planetária com relação ao ângulo solar, M ρ fator multiplicativo de cada banda encontrada no arquivo de metadados, onde o N é o número de cada banda. A ρ, coeficiente de adição encontrado no arquivo e também metadados. Quilocalorias, quilocal, kcal, número de dígitos de N correspondente de cada banda da imagem. E θ SE, ângulo de elevação solar presente no arquivo metadados. Após a calibração dos níveis de cinza e da correção atmosférica, pode-se então estimar o NDVI, que é uma medida radiométrica adimensional e possui valores que variam entre -1 a 1. O NDVI, então, é composto pela diferença da refletância da banda do infravermelho próximo pela do vermelho, dividido pela banda do infravermelho próximo mais a banda do vermelho. A Maxver. Definição das amostras de treinamento, representando as classes de uso e ocupação do solo na bacia. Então, através de polígonos desenhados, representando cada pixel, um comprimento de onda, uma coloração, eu consigo então associar a um dado uso do solo. Foram escolhidas as classes de pixels correspondentes a cada uma das classes em diferentes pontos da imagem, para uma melhor representatividade da mesma. E as classes então identificadas foram citros, corpos d'água, mata nativa, pastagem, reflorestamento, solo exposto e várzea. Após a realização da Maxver, é utilizada uma pós-classificação com a extensão do filtro majoritário Majority Filter, pois, por ser um método de classificação supervisionado, ou seja, é o algoritmo do programa que irá identificar cada uso dentro daquelas amostras. Então pode ocorrer, muito provavelmente ocorre de ter pontos que não dentro de outro uso, de um outro dado uso. Então é importante a aplicação desse filtro,
para a limpeza dos pixels classificados de forma equivocada, eliminação de pontos isolados, melhorando o grau de acurácia na classificação supervisionada. Então, vamos para os resultados. A MaxVer obteve um conjunto de dados matriciais, pixels de cada classe definida. Porém, não se verifica subdivisões graduais, apenas presença ou ausência. Então, pela MaxVer é o que eu consigo enxergar, ou então, ou vai ter reflorestamento ou não. É isso que ela vai identificar. Não vai identificar, então, se esse reflorestamento está no estágio mais inicial de desenvolvimento, intermediário ou avançado. Nem mesmo usos, então, como reflorestamento e solo exposto, que possuem mudanças graduais, foram perceptíveis nessa classificação. Possível notar o conjunto de pixels isolados, um dentro do outro. Esses efeitos foram reduzidos, então, pela aplicação do filtro majoritário. Como é possível observar, então, aqui na imagem, nós temos as classes reflorestamento, citrus e pastagem. E dentro dela nós podemos observar pontos do que seriam outras classes. Porém, esses não ocorrem na averiguação tanto da imagem real quanto a campo. Isso ocorre devido à classificação supervisionada pelo próprio algoritmo do sistema, o que é aceitável. O NDVI, o índice variou entre os valores de menos 0,67 a 0,7, porém os mesmos foram reclassificados para melhor representatividade. Pois os intervalos de menos 1 a 0, eles representam a água superficial em solos expostos com alto teor de água. Então, eles formaram uma única classe, pois eles não interessam basicamente à classificação, onde é mais voltada para a parte vegetativa. Então, os valores acima de 5 foram classificados em intervalos de 0,05 até o valor máximo obtido, desde solos impermeabilizados até culturas em diversos estágios de desenvolvimento. Então, aqui na figura 3 é possível observar a classificação gradual de 0,05 até o valor máximo encontrado de 0,7. Então, aqui dá para observar o valor abaixo de 0, apenas pequenos corpos d'água presentes na imagem, principalmente água represada. E aqui, então, diversas culturas, que nós já sabemos através da classificação supervisionada o que elas são: reflorestamento, pastagem, vegetação nativa, citrus, várzea, solo exposto, entre outros. Então, o que cada um desses valores representaram? Basicamente, do 0,35 ao 0,50, nós tivemos pastagens com elevado vigor e bom estágio de desenvolvimento. No intervalo de 0,05 a 0,25, a várzea, que tem grande influência da água no solo, pois são áreas de constante alagação. Então, a vegetação que se encontra ali possui um menor vigor de vegetação, por isso o resultado mais baixo, tendendo próximo de 0. De 0,20 a 0,4, nós temos a cultura dos citros. O baixo valor encontrado pode indicar um estado mais novo de desenvolvimento da cultura. Ou seja, se a cultura estivesse num estágio mais avançado, pode ser que ela tivesse um valor maior que representasse. De 0,40 a 0,60, a vegetação nativa, mostrando um bom estágio de desenvolvimento e um elevado vigor, o que é possível relatar com o que foi abordado na caracterização da área, pois como há uma grande presença da vegetação e mostrando que ela está com um bom valor de NDVI, um bom estágio, significa que ela não está sofrendo degradação. O valor de 0,55 a 0,70 ficou basicamente reflorestamento. Valores mais altos encontrados dentro da classificação, que indica um índice vigoroso e em pleno desenvolvimento. Valores altos de NDVI foram os valores mais altos encontrados de NDVI. E esses valores são relacionados a maiores densidades de cobertura vegetal. Corpos d'água tiveram valores negativos. Em solo exposto, pequenas manchas não foram corretamente identificadas ao NDVI. Provavelmente devido à presença de
ou a ausência, né, da água nos solos, que não foi possível identificar eles através do NDVI, como foi na classificação supervisionada. Então, com o trabalho, que nós podemos concluir é que o NDVI apresentou-se qualitativamente melhor em relação à classificação supervisionada da MaxVer. O NDVI apresentou transições graduais entre as classes de uso e ocupação do solo, mostrando diferentes estádios de desenvolvimento das culturas e vegetações encontradas. A MaxVer indicou apenas a ausência ou presença de determinada classe de uso. Assim como a MaxVer, o NDVI pode ser considerado uma importante ferramenta dentro do planejamento de uso e ocupação do solo. Bom, gostaria de agradecer pela atenção. Era isso que eu tinha para apresentar sobre o artigo. Muito obrigado.